Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o quanto o automatismo pode estar nos adoecendo emocionalmente e também espiritualmente. E é um tema que eu acho que é comum a todos nós. Em algum momento nós caímos nesse quadro de acabar vivendo em um padrão realmente repetitivo, automático, sem nos darmos conta e que a gente não consegue perceber o que está além, por trás dessa camada inicial. Então vamos falar um pouco sobre isso. Talvez o maior risco da vida adulta não seja sofrer, e sim funcionar, seguir sem se perceber, porque o automatismo ele não é só a rotina. O automatismo é quando a sua vida segue, mas você não está nela. O corpo levanta, trabalha, responde mensagens, vai seguindo, a mente resolve problemas, mas a consciência ela está ausente. E é aí que a gente começa a viver no modo sobrevivência, achando que tá tudo normal, né? E aí entra um problema, porque o automatismo ele não surge porque a pessoa é fraca, né? Ele surge porque somos induzidos a esse padrão de comportamento, muitas vezes sem nos darmos conta. Às vezes por um sistema de proteção em que nos desligamos para não sentir, para não perceber certas coisas, mas outras vezes é por uma questão de rotina, de estar no automático, de seguir com um bando. Eu acordo, trabalho, retorno, durmo e eu vou me perdendo. O sistema faz o que sabe fazer de melhor. Né, nos coloca a economizar energia, desligar o sentir, entrar nesse piloto automático, só que isso aprisiona. Isso causa ansiedade, pode causar humor deprimido a longo prazo se a gente não cuidar. E espiritualmente, o automatismo é uma forma de desconexão sutil. A pessoa, ela não está necessariamente desalinhada por completo, ela está ausente. A intuição não é que ela some, ela fica mais abafada. É quando o vazio também aparece sem motivo aparente. Os sinais, eles continuam vindo, mas não encontram presença suficiente para serem escutados. É quando a alma ela começa a pedir mudança através do corpo, dos sintomas da ansiedade, do vazio, da exaustão, do pânico. Então, no automatismo, a alma ela não consegue expandir, ela apenas se adapta. E aí, sair do automatismo não precisa necessariamente mudar tudo de uma vez. É interromper micromomentos, é perceber quando você responde sem sentir, quando concorda sem querer, quando continua só porque já começou. O primeiro passo, ele não é a ação completa, é a presença, o reconhecimento. Porque presença gera escolha e escolha gera responsabilidade. E a responsabilidade que devolve ao eixo. Então nem toda crise é um colapso, algumas são a própria consciência batendo na sua porta, te chamando. Porque se algo em você anda anestesiado, cansado ou desconectado, talvez seja a sua alma pedindo para você voltar para si mesmo. Porque existe um tipo de cansaço que não passa com descanso, né? Não é físico, não é emocional no sentido comum. É um cansaço de viver longe de si. É quando a vida vira uma sequência de respostas automáticas e a gente começa a chamar de sobrevivência. E sobrevivência, às vezes, a gente normaliza também. Então, nós temos que entender que quando você vive no automático, não percebe onde começou a se perder. Você não escolhe, você continua, né? Continua as relações, continua o trabalho, continua os padrões. E o mais perigoso, continua versões antigas de si que já não sustentam mais a sua consciência atual. E aí começa aquele debate interno. Toda vez que você se ignora para manter tudo funcionando, há um pequeno abandono acontecendo. Não é drama e é silencioso. Você não se trai de uma vez, você se deixa para depois todos os dias um pouquinho.
e depois de um tempo não sabe mais o que sente, o que quer, nem onde foi que se perdeu. Então perceba agora que o que você está realmente fazendo com a sua vida é apenas o automatismo, você não se sente vivo, aonde você sente que falta presença real de você. O que você percebe que está desconecto na sua vida? Não responda, apenas note. A consciência, ela começa assim, né, com respostas que não pedem solução imediata. Porque voltar para si não é egoísmo, é responsabilidade emocional e espiritual. Porque ninguém sustenta uma vida verdadeira vivendo apenas no automático. A vida sempre vai pedir presença. A alma pede participação. E você não está aqui apenas para viver sem presença e sem sentido. Nós estamos aqui para olhar por nós, pela nossa vida, pela nossa alma, o que a alma está gritando pra gente, que muitas vezes vem nesse formato de sintomas. Precisamos dar mais ouvido, quebrar esses padrões que são impostos, colocados sobre nós, sair do automatismo e entender a nossa verdade. E para eu sustentar essa verdade, o que eu preciso mudar, modificar na minha vida, nas minhas escolhas, no meu padrão de viver, de rotina, de prioridades e em mim mesma, no meu comportamento. No que eu sustento, no que eu deixo de fazer, nos limites, nas mudanças, enfim. É algo para se pensar e algo para começar essas micromudanças, essas microações. Vamos dar uma analisada nisso, para podermos expandir ainda mais a consciência, expandir a sua vida, ter mais clareza do seu caminho e principalmente se sentir mais viva, com mais presença. E assim a gente também vai se conectar mais facilmente, até mesmo com esse movimento planetário que está em direção, né, a essa quinta dimensão. A gente precisa encontrar esse lugar de presença, certo? Até o próximo vídeo, espero que tenha auxiliado e uma boa semana, um bom dia a todos.